Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Hoje nós iremos falar sobre renovação espiritual. E a razão pela qual eu iniciei com esse versículo é porque ele traduz muito bem a maneira como nós deveríamos nos posicionar diante da presença do Espírito Santo. Confesso para você que por muito tempo eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha sobre essa passagem, e eu vou explicar o porquê. Ao que me parecia, a busca pelo Espírito estava sendo tratada como uma oposição à ação de embriagar-se. Porém, na minha cabeça, essas duas coisas não havia semelhança nenhuma para elas estarem sendo tratadas numa mesma sentença, numa mesma frase, sendo colocadas em contraste. Mas o ponto-chave está no contexto todo. Tanto antes quanto após o versículo, o escritor está se referindo a atitudes cotidianas, a comportamentos do dia a dia, todas as coisas que envolvem a nossa rotina diária. Há um aconselhamento denso sobre posicionamento e postura cristã. E esse discurso é fechado com a afirmação: encham-se do Espírito. Então, na verdade, o que eu aprendo é que a amizade com o Espírito Santo e o relacionamento com ele são as formas mais sábias de nós vivermos os nossos dias, que passam com uma velocidade imensamente rápida. Você deve concordar comigo. A alegria e o contentamento que nós tanto buscamos, simbolizado aqui pelo vinho, está abundantemente disponível no oceano do Espírito. Ainda no capítulo 5, Paulo reforça várias vezes a necessidade de nós compreendermos e procurar saber que tipo de atitude agrada a Deus. Tudo que nós podemos aprender em Cristo sobre vida plena aponta para o relacionamento com Ele, em toda a Escritura. O maior tesouro que ele nos deixou quando ascendeu aos céus foi o seu Espírito. Só que muitas vezes nós vivemos como se a sua presença, a presença do Espírito, fosse necessária apenas para alguns momentos especiais. Na grande maioria das vezes, quando nós nos frustramos e necessitamos do Consolador, ou quando nós caímos no erro e precisamos de alguém que minimize a nossa culpa. Mas, na verdade, a presença do Espírito é fundamentalmente vital todos os dias, todos os segundos, a cada respiração, a cada vez que o ar entra em nossos pulmões, independente do nosso estado de humor ou independente do nosso grau de ocupação. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu presumo que muitos cristãos, quando se deparam com esse versículo, se sentem como hospedeiros da casa, sabe? Hospedeiros da casa onde o Espírito Santo habita, como se tivessem o direito de decidir sobre quem hospeda, por quanto tempo o visitante permanece, quais são as suas liberdades e também quando não é momento da sua estadia. Exatamente por isso que muitas vezes negligenciamos as práticas espirituais e cambaleamos na inconstância de buscá-lo apenas de vez em quando. Mas há uma relação de posse sobre esse templo, sobre essa casa, que está muito evidente nesse versículo e também é capaz de desmontar qualquer conceito errôneo, como esse que eu acabei de citar. O que está definitivamente colocado nessa passagem é que o santuário é de Deus. Ele é o dono e não o visitante. Nós não somos um hotel que está disponível por tempo limitado e ainda sob reserva antecipada. Nós somos a sua casa, a sua propriedade exclusiva,
o local onde a autoridade soberana provém do Senhor. Dessa forma, a nossa responsabilidade é mover todos os esforços necessários, ainda que eles custem muito caro, para promover um ambiente mais aconchegante e agradável possível para acomodar Jesus, para acomodar o Espírito Santo, por todos os dias das nossas vidas, cultivando essa presença ilustre, procurando aprender aquilo que o agrada e também rejeitando aquilo que o desagrada. Nós só atingimos a constância na vida espiritual quando nós compreendemos que a renovação é fundamental. Mas afinal, o que é renovação? Você provavelmente já ouviu falar daquele creme de rosto chamado Renew, não é mesmo? Pois bem, ele é um creme anti-idade ou anti-envelhecimento. Como o próprio nome já sugere, e a sua função também já sugere, renovar, que no inglês é renew, é tornar algo novo novamente, evitar o desgaste com o tempo, ou pelo menos minimizar a progressão desse desgaste. A renovação espiritual está atrelada ao efeito de tornar nova a ação do Espírito Santo em nós. Quando nós temos o primeiro encontro com Cristo e mudamos a rota que estávamos habituados a trafegar, ficam muito evidentes as grandiosas transformações que acontecem em nosso caráter e também nos frutos que nós geramos. Porém, infelizmente, é muito comum que, com o passar do tempo, a nossa vida estacione numa condição de neutralidade, de repouso, de conforto, de comodidade e de estagnação. E são nesses momentos em que nós começamos a degenerar e perder todos os tesouros que já haviam sido conquistados. A renovação é o sinal mais notório de vida. Se as nossas células não se renovassem constantemente, não haveria cicatrização dos nossos machucados. Qualquer dano seria permanente. A nossa pele ficaria completamente deteriorada pelas condições do meio externo. E também não haveria nem crescimento. Não haveria vida, seria impossível. No que se refere ao relacionamento com Jesus, segue esse mesmo mecanismo. Se não há renovação, nós sucumbimos diante de qualquer tropeço e estamos fadados a viver sem condições de avançar e conquistar o que está adiante. A pessoa que não se movimenta no mesmo compasso de Cristo e se torna resistente ao processo de amadurecimento e desenvolvimento, automaticamente se torna sucata ou museu. Ou os outros irão olhar para essa pessoa e perceber o quanto ela foi corrompida e danificada interiormente pelo tempo que passou, como latarias de carro no ferro velho, por exemplo. Ou o quanto ela conservou algo de Deus que serviu para um determinado tempo, mas hoje já não é mais um modelo atualizado, como objetos de museu. Em ambos os casos, os elementos não operam mais na realidade. Já pensou se nós ainda estivéssemos esperando a nuvem se mover para a seguirmos, como o povo de Israel fazia no deserto? A questão é que Deus se movimenta na sua forma de operar e cada vez que isso acontece, nós precisamos nos adequar, reagir, corresponder. O princípio da conservação é essencial e maravilhoso quando aplicado sobre coisas que definitivamente são imutáveis e invariáveis, como os princípios éticos e morais, divinos, obviamente, como os valores espirituais e como os propósitos de vida. Fundamentos não são alterados com o tempo. Porém, quando estamos falando de desenvolvimento pessoal, de compreensão racional e de frutos no reino de Deus, é necessário incluir a curva de crescimento e o status de atualização. Por maior que tenha sido a transformação que Jesus já tenha feito em nós, sempre há algo a ser melhorado. Não importa o quanto nós já tenhamos experimentado do céu, sempre há algo mais impressionante para contemplarmos. É como alimento. Não interessa a quantidade de toneladas de comida que eu já ingeri durante todos os anos da minha vida. Todo dia eu ainda preciso da porção diária. E também é importante frisar que renovação não é inovação. São duas coisas diferentes. A vida plena não está atrelada ao fato de criarmos formas novas e mirabolantes de operar no reino de Deus. Jesus sempre está dizendo: lembrem-se. Renovar é, na verdade, recuperar diariamente a conexão original e genuína. Jesus disse diversas vezes: eu estou no Pai e Ele em mim. É esse relacionamento, sabe?
esse plug exclusivo no Espírito que dá o play diário em nosso ser, para que avancemos e os nossos olhos se abram cada vez mais para o esplendor da glória de Deus. Em João 14:26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Procure essa fonte, procure esse relacionamento. Saia do lugar de estagnação, de neutralidade e avance, porque adiante tem maravilhas a serem desfrutadas. E lembre-se, não existe vida solitária quando você é uma casa habitada pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.